Buenos días, mi nombre es John Jairo Giraldo, actual vicepresidente de la Red Iberoamericana de Terminología, y en nombre del Comité Ejecutivo les doy la más cordial bienvenida. Es un verdadero gusto continuar las actividades de la Red Iberoamericana de Terminología. Hoy les presentamos nuestra segunda actividad de la serie de eventos que hemos denominado Tertulias Terminológicas. Antes, permítanme darles una breve información y un brevísimo balance de lo que viene haciendo el Comité Ejecutivo. En primer lugar, venimos actualizando las bases de datos de nuestros miembros institucionales y de nuestros miembros individuales, tanto con los que venían siendo parte de la red como con la incorporación de nuevas personas que han deseado unirse a la red. Tenemos y hemos enviado algunos correos de invitación para aquellas personas que les interesa hacer parte de la red. Y por cierto, para ese efecto, para quienes han manifestado ese interés de hacer parte de la red, dejaremos en el chat el enlace para que llenen el formulario de inscripción, si lo desean hacer en el transcurso de esta sesión o si lo desean hacer posteriormente. De igual manera, les queremos decir que tenemos habilitado el correo secretaria@return.org, donde nos pueden contactar cuando lo deseen para cualquier asunto que estimen pertinente. Les informamos igualmente que hemos venido activando nuestras redes sociales, donde ponemos información relevante de los acontecimientos de la red, sobre todo en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos preparando y actualizando nuestra página web, que esperamos en un futuro no muy lejano poder compartir con ustedes igualmente. Venimos gestionando convenios con instituciones. El primero que hemos realizado que hemos suscrito es el con la Asociación Catalana de Terminología, y esperamos en el futuro contar con muchos otros más convenios. Y por supuesto está este evento, las sesiones de tertulias terminológicas, donde ya contamos con una de ellas. La primera fue a cargo de Mercè Lorente y de la presidenta de la Sociedad Catalana de Terminología, y esta, la segunda, donde contamos con dos muy estimadas colegas del grupo Termisul. Finalmente, unas recomendaciones. Les informamos que esta sesión está siendo grabada para propósitos internos de la red. Les rogamos a los asistentes que mantengan sus micrófonos cerrados y las cámaras cerradas para así ayudar a que la presentación transcurra de la mejor manera posible. Pedimos igualmente a los asistentes dejar sus preguntas, sus comentarios en el chat, y en su momento la moderación de la sesión estimará si traslada las preguntas a nuestras presentadoras del día de hoy, o si se abren los micrófonos para que haya una interacción directa entre ustedes como asistentes y nuestras presentadoras. Sin más, les doy la bienvenida a nuestras presentadoras y a Merian Monteagudo, nuestra presidenta del Comité Ejecutivo, para que haga la debida presentación. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, John Jairo. Bienvenidas, Cleci y Sandra. Les agradecemos mucho por este espacio que, ni bien las invitamos, decidieron inmediatamente aceptar, y que nos permite poder compartir con las personas que forman parte de Ritermit, las que no, lo que se está trabajando en terminología desde el espacio que ustedes llevan a cabo. Buenos días con todos. Vamos a presentarles entonces el día de hoy la tertulia denominada La investigación terminológica en el grupo Termisul, que va a estar a cargo de Cleci Bevilacqua y Sandra Loguercio. Voy a presentarles brevemente a Cleci. Ya, yo creo que muchos la conocen en esta sala, pero no está de más conocer además su trayectoria, y también presentaré la de Sandra. Cleci Bevilacqua es bachiller en letras, traductora de portugués a español, licenciada en letras,
magíster en letras del programa de posgrado de letras de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, doctor en lingüística aplicada por el Instituto Universitario de Lingüística Aplicada IULA, de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Tiene un posgrado realizado en el Grupo de Terminología y Organización del Conocimiento, GTERM, de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República Uruguay, profesora invitada del Departamento de Lenguas Modernas del programa de posgrado de Letras de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. La línea de investigación de ella es lexicografía, terminología y traducción, relaciones textuales. Es coordinadora del proyecto terminológico del Cono Sur, Termisul, líder del grupo de investigación Termisul. Ha sido presidenta también de nuestra red, de la Red Iberoamericana de Terminología entre el año 2008 al 2012. Ha sido coordinadora del Núcleo de Estudios de Traducción Olga Fedoselleva del 2006 al 2010 y es miembro de la Comisión de Acciones Afirmativas de Posgrado en Letras desde el 2021 a la actualidad. Investigadora del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico y tiene libros, capítulos de libros y artículos publicados en las áreas de lexicografía, terminología, traducción, lengua española y lingüística de corpus. Ahora les voy a presentar a nuestra otra colega, Sandra Loguercio, doctora en Ciencias del Lenguaje por la Universidad Sorbonne Nouvelle Paris 3, magíster en Teorías del Texto y del Discurso y bachiller en Letras Portugués-Francés por la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Es profesora del Departamento de Lenguas Modernas, licenciatura y bachiller en lengua francesa y del programa de posgrado Estudios del Lenguaje y Literarios del Instituto de Letras de la misma universidad. Coordinó del 2014 al 2018 el proyecto PIBID francés de la Universidad Federal de Río Grande do Sul y conjuntamente con Marcia Moura da Silva coordinó el núcleo de estudios de traducción Olga Fedoselleva. Es representante docente del Consejo de Enseñanza, Investigación y Extensión 2020-2022, miembro de Comgrat Letras 2022 y de la Comisión de Acciones Afirmativas de Posgrado en Letras 2021. Como investigadora, desarrolla trabajos en lexicología, lexicografía pedagógica, traducción y producción de material didáctico para la alfabetización académica, con el grupo Termisul. Además de integrar el Laboratorio de Colaboración Internacional para la Formación Continua de Profesores de Francés como Lengua Extranjera, French Pedagogical and Linguistic Committee. Bueno, les he presentado a nuestras dos queridas colegas y sin más, yo creo que a quien queremos escuchar es a ellas. Las dejo para que puedan presentar la presentación que nos tienen sobre Termisul y sobre los avances de Termisul. Y luego pasaremos a una fase, como mencionó John Jairo, de preguntas. Si quieren ir dejando sus preguntas en el chat, pueden hacerlo. Luego la idea es que terminada la presentación podamos tener un espacio más distendido en el que podamos conversar y que se convierta más poco a poco en una tertulia, que esa es la idea. Pero pueden irnos dejando las preguntas, así vamos avanzando y vamos teniendo un poco por dónde van las inquietudes de las personas que están presentes el día de hoy. Sin más, las dejo. Cleci y Sandra, bienvenidas nuevamente a esta presentación y a esta tertulia terminológica. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer, uma alegria estar aqui, né, poder encontrar os colegas da RITERM novamente. E a gente está muito feliz, então, de poder compartilhar esse momento, contar um pouquinho da trajetória do Termisul. E então, bom dia a todos, obrigada a todos pela presença. Não sei, Sandra, tu quer fazer uma saudação e depois eu compartilho a tela? Eu queria agradecer também pelo convite da comissão organizadora, da Cleci também, e da equipe toda do Termisul que apoiou, né, essa parceria aqui para esse dia, para essa tertúlia. Obrigada, colegas, e obrigada pela presença, gente. Estou muito contente de estar aqui e compartilhar este momento com todos.
Acho que a gente aproveita para fazer um agradecimento especial para Maria da Graça Krieger e Ana Maciel, as nossas criadoras. Sem elas, a gente não estaria aqui compartilhando isso com vocês, né? Então, eu vou começar, vou compartilhar aqui a nossa apresentação. Espero que dê tudo certo. Deixa eu ver como é que era, que eu tinha que fazer. Ih, já esqueci. Estão vendo inteirinho? Tá. Então, gente, vamos trazer aqui um pouquinho para vocês o que a gente tem feito no Termisul desde a nossa criação. O grupo, eu quero ver como é que eu tiro aqui. Não consigo ver uma parte aqui dos meus slides. Já vi. Já consegui. Então, o grupo foi fundado, um pouquinho da nossa história para a gente começar. Eu agora não consigo ver muito aqui, qualquer problema vocês me avisem, tá? Então, o grupo foi fundado no Instituto de Letras em 1991, então estamos completando 31 anos esse ano, mais ou menos nesses meses aqui também, e sob a liderança da Maria da Graça Krieger, juntamente com a Ana Maciel e outras colegas também que já não estão mais no Instituto de Letras. Temos desenvolvido nesse tempo todo as pesquisas teóricas e aplicadas na área de terminologia, e dentro desse âmbito, então, temos desenvolvido pesquisa terminológica em áreas como a jurídico-ambiental, ciências e, nos últimos anos, em relação ao patrimônio cultural material e, mais recentemente, o patrimônio imaterial brasileiro e, enfim, que abarcam outras línguas também. Fora isso, também, aproveitando todo o nosso material e alguns princípios teóricos também, que sustentam o nosso fazer na terminologia, desenvolvemos pesquisas e relativas a práticas discursivas e comunicativas em diferentes linguagens especializadas e em diferentes línguas. Então, sempre no Termisul, trabalhamos com várias línguas, português, alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e russo. Alguns projetos têm alemão, alguns projetos têm russo, mas principalmente português, francês, inglês e espanhol, além do o português, né, eu falei também, estão sempre nos nossos projetos. Então, uma das nossas características é desenvolver projetos multilingües, e essa é uma marca do nosso grupo, porque ele nasce, né, nesse contexto em que a gente tem um curso de formação de tradutores, de professores de línguas estrangeiras, então isso facilitou que professores de diferentes línguas estrangeiras, além do português, pudessem se juntar nesse projeto. Além disso, o projeto foi responsável, os pesquisadores, mais propriamente dito, do projeto, foram responsáveis pela introdução de disciplinas de terminologia no currículo de bacharelado em letras, que é o nosso curso que forma tradutores. Então, isso foi feito em 1995, e foi um dos primeiros cursos, então, de graduação em tradução a incluir a terminologia em seu currículo. Posteriormente, também, ou um pouquinho antes disso, na verdade, houve a introdução de estudos do léxico, né, no nosso programa de pós-graduação, a partir do trabalho, dos esforços da professora Maria da Graça Krieger, e a partir disso, então, também, antes a gente estava mais conectados à linha de pesquisa de análise de discurso, enfim, e aí a gente criou uma linha própria de pesquisa na pós-graduação, a qual pertencemos quase todas de nós do projeto, né, todas praticamente do projeto, que se chama Lexicografia, Terminologia e Tradução, Relações Textuais. E nesse âmbito da pós-graduação, então, a gente pode desenvolver teses e dissertações nessas áreas de terminologia, terminografia e áreas correlacionadas, né, como a tradução, linguística de corpos. E essa linha passou a existir, então, desde 2004. São 18 anos já atingimos a maioridade.
nem tinha me dado conta, cumprindo 18 anos esse ano. O contexto em que surgiu o grupo, então, no início dos anos 90, né? Então, vocês vejam que justamente o nosso início se deu quando estavam surgindo os novos paradigmas teóricos na terminologia. Então, é quando a gente tem o início da socioterminologia, a teoria comunicativa da terminologia, a teoria sociocognitiva e um pouquinho depois a terminologia cultural. Nesse período, no Brasil, é onde também, então, começam a surgir os grupos de pesquisa na área. Então, a gente tem a UNB, com a professora Emilde Faustis, na USP, a professora Ieda, e aí, nesse contexto, temos a URGS também. E aí, também, no Brasil, aquela inserção de disciplinas de terminologia, que a URGS foi uma das pioneiras, e nos programas de pós-graduação também começamos a desenvolver as disciplinas e os estudos em terminologia. Não sei, tem alguém, acho que com o microfone aberto. Aqui os pesquisadores, então, né? A Ana, eu, Denise, que é a professora do russo, Gisele, a Márcia Moura, do inglês, a Maria José, que trabalha com português e agora tem trabalhado muito com simplificação textual, a Sandra, que está conosco, a Patrícia, que é do francês, e a Maria da Graça Krieger, que é a nossa convidada e coordenadora honorária do grupo. Temos pesquisadores colaboradores de várias universidades, né, nesse projeto, principalmente, né, por exemplo, o professor André Soares é da área de patrimônio imaterial, a Beatriz Freire foi uma funcionária, né, uma técnica do IFAM que trabalha com a gente, a Silvana Bojanowski, que nos acompanha desde o projeto anterior, especialista em conservação e restauração de bens materiais, e que acho que está aqui hoje. Obrigada, Silvana. E temos vários bolsistas de iniciação científica, né, e nesse ponto a gente tem que saudar as bolsas que a gente recebe do CNPq, o nosso Conselho Nacional de Pesquisa, da Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Sul, das próprias bolsas da nossa universidade. Sem elas, a gente não teria esses alunos de graduação para trabalhar conosco. E temos também vários ex-alunos que estão se formando agora, e alunos, por exemplo, a Manuela Arcos e a Júlia Martins, que são alunas da pós-graduação e colaboram conosco. Então, a gente agradece também todos esses bolsistas, esses pesquisadores que sempre estão conosco. Organizamos a nossa apresentação aqui em diferentes etapas, ou fases, como a gente chamou. A primeira fase, a gente coloca ela dos anos 91, do nosso início, até 2005, quando produzimos várias obras terminográficas relacionadas à área jurídico-ambiental. E nesse período, nós produzimos o Dicionário de Direito Ambiental, que tem uma primeira edição em 1998, depois produzimos o glossário multilingüe de direito ambiental. Ele é todo em 4 línguas, português, francês, inglês e espanhol. Os outros têm, por exemplo, o primeiro tem os termos em português, com sua definição, enfim, e equivalentes em espanhol e inglês. Depois, o glossário de gestão ambiental tem os termos em português com definição e equivalentes em espanhol, inglês, francês e alemão. E, por fim, a gente tem a segunda edição do primeiro dicionário, que é em 2008, toda revisada, né, um trabalho incansável da Ana Maciel para revisar essa segunda edição. Essa etapa, então, da publicação desses produtos, que estão principalmente em formato papel, foi coordenada essa etapa toda pela Graça Krieger e a Ana Marieta, nesse período todo. E foi todo esse período de aprendizagem também, né? O primeiro dicionário, esse aqui, com a
a capinha, eu coloquei as capinhas aqui para vocês reconhecerem eles, né? Alguns vocês já têm até também, né? Os colegas, inclusive de outros países, quando a gente pôde, a gente doou, né? Esse primeiro dicionário foi todo o nosso aprendizado, o grande aprendizado que tivemos, né? Porque quando o grupo iniciou, não sabíamos muito de terminologia, ou praticamente nada, né? E a Graça e a Ana nos iniciaram nesse trabalho e coordenaram todo esse trabalho, que nos permite herdar muito desse conhecimento, desse início, e que foi prolongado nos outros materiais, né? Então, deixo aqui essas capas para vocês reconhecerem, né? A segunda fase, então, a gente vem de 2006 a 2010, a gente chamou de Projeto Acervo Termisul. Por quê? Porque a gente se deu conta que a gente tinha muito material acumulado, principalmente sobre direito ambiental, todas as questões, né, relacionadas aos textos legislativos referentes ao meio ambiente, e aí a gente pensou que podia disponibilizar esse material. Então, a gente pensou em criar um ambiente virtual para disponibilizar materiais que fossem importantes para o ensino, formação dos nossos estudantes, enfim, quem estivesse interessado em aprender sobre terminologia, terminografia, e disponibilizar, então, os resultados de tudo que a gente tinha feito nesse período. Então, a gente desenvolveu uma página, que é a nossa página que a gente tem hoje. Ela passou por reformulações e vai passar está passando, começou a passar por uma nova reformulação há algumas semanas, e que a gente disponibiliza, então, informações sobre os textos, características sobre os textos que a gente utilizou, né, características das linguagens técnico-científicas em diferentes idiomas, e também a gente oferece alguns textos principalmente em relativo à legislação ambiental. Eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês diretamente na página depois. E a gente também passou a criar os objetos de aprendizagem, muitos deles vindo da nossa própria prática, por exemplo, em criar corpos, em criar dicionários, produtos terminográficos, e também muitos a partir dessa análise que a gente faz dos textos, né, que é um pouquinho que a Sandra vai falar também para vocês depois. Então, esse site a gente tem um acervo principal que é de textos legislativos e normativos. Depois, tínhamos amostras de textos científicos e técnicos da área de gestão ambiental, de enfermagem, pediatria e química, em português e em algumas línguas estrangeiras, e essas amostras, elas eram geradas pelas ferramentas que nós mesmos tínhamos criado, eram ferramentas de lista de palavras, de concordanciadores, ou seja, gerávamos os contextos de possíveis termos, clusters, enigramas, tudo para a extração de termos. Essas ferramentas nós desativamos, porque os códigos das páginas vão mudando, e a gente teria que fazer muita mudança nessas ferramentas para poder atualizar, e a gente achou que já existem muitas ferramentas e que não era o caso da gente refazer as nossas ferramentas. Temos textos para download também, de toda a nossa, de corpos, né, mas também temos texto da nossa própria produção na biblioteca, né, nas publicações que podem ser baixadas para estudo, enfim, e temos amostras de mapas conceituais e objetos de aprendizagem que estão fora do ar porque estamos em revisão. Essa etapa, então, de organização desse acervo foi coordenada pela Maria José e eu na vice-coordenação. A terceira fase, então, é quando nós começamos a produzir bases de dados online e gratuitas, né? Então, elas podem ser acessadas pelo nosso site, sem nenhuma necessidade de fazer o pagamento, de cadastro, enfim.
É só entrar e acessar os dados. Depois eu também vou mostrar um pouquinho dessa base e da outra que está em revisão, que vai para o ar daqui uns meses. Então, a primeira base que nós fizemos foi sobre as combinatórias léxicas especializadas da linguagem legal, que foi de 2010 até 2016, mais ou menos, né, ou 17. E o que a gente pretendia com esse projeto, então, e com essa base? Era identificar, descrever e organizar as combinatórias léxicas especializadas, ou seja, naquele momento a gente chamou de combinatórias léxicas especializadas, depois a gente voltou a chamar de unidades fraseológicas especializadas. E elas, nesse projeto, então, se referem ao direito ambiental. Por quê? Porque imaginem que para fazer todos os dicionários relativos ao direito ambiental, à gestão ambiental, nós fomos acumulando, principalmente para a segunda edição do Dicionário de Direito Ambiental, todos os textos que já estavam disponíveis online. Diferentemente da primeira edição do dicionário, que era tudo em papel, em 1991, 92, quando nós começamos, que tinha que fazer xerox, marcar, digitar os termos em uma ficha. Para a revisão em 2008, a gente tinha tudo já online. A Ana fez um trabalho gigantesco de baixar tudo isso do site do Senado. E depois nós fomos fazendo para as línguas estrangeiras. Então, a gente tinha muito material e a gente decidiu aproveitar esse material que já estava todo pronto para ser processado para fazer esse projeto. E aí, focando as combinatórias especializadas ou as unidades fraseológicas especializadas. E o resultado foi, então, oferecer essa base, mas no meio do caminho também a gente fez umas testagens de extração automática dessas expressões, né, ou dessas fraseologias, a partir do Multi-Word Expression Tool, que era uma ferramenta de extração de expressões ou termos, para nós, no caso, seriam as fraseologias, que foi criada por um aluno na época de doutorado da computação lá da URGS. E o objetivo, então, dessa base era poder oferecer informações, né, que pudessem ajudar os tradutores, revisores, redatores de textos, enfim, e professores de língua portuguesa e de línguas estrangeiras, porque essa base está em alemão, francês, espanhol, inglês e italiano. Ela parte do português e tem os equivalentes nas línguas estrangeiras. E essa etapa, então, foi coordenada por mim e pela Patrícia Reiar, que também deve estar aqui. Nós trouxemos aqui uma definição de combinatórias léxicas especializadas, né, que foi uma definição que surge da minha tese de doutorado, a partir do que eu aprendi e estudei no IULA, né, e então a minha tese, na verdade, não só no IULA, mas a minha dissertação já foi sobre as unidades fraseológicas especializadas, e aí eu continuei o trabalho, mas essa definição, então, surge de todo esse percurso com as fraseologias e do trabalho também com a equipe do Termisul. Então, nós definimos essas combinatórias léxicas especializadas como unidades sintagmáticas recorrentes nas situações de comunicação de áreas temáticas que revelam uma preferência marcante por especificidades e por convenções próprias de cada língua, da área e também do gênero em que elas ocorrem, né? A gente vai ver que tem casos ali de fraseologias que estão muito ancoradas e muito relacionadas ao gênero em que elas ocorrem ou são utilizadas. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, como preservação ou proteção do meio ambiente, que é utilizado nos textos, por exemplo, de legislação ambiental, e que a gente não encontra nesses textos, por exemplo, uma fraseologia que seria cuidado com o meio ambiente. A gente até pode falar isso no nosso dia a dia, precisamos cuidar do meio ambiente, mas numa lei, num texto especializado, essa forma não vai apresentar.
Então, como eu já anunciei para vocês antes, essa denominação de combinatórias léxicas especializadas, a gente fez uma discussão com o grupo e resolveu voltar a chamar de unidades fraseológicas especializadas, as UFES, que é uma denominação mais difundida do nosso meio, inclusive aqui no Brasil, tá? Então, aqui eu trouxe um outro exemplo já do projeto de conservação de bens em papel, que seria controle de umidade, e os equivalentes nas línguas estrangeiras, que depois também a gente vai ver como é que está isso na base. O outro projeto dentro dessa ideia é esse que eu acabei de dar o exemplo, né, sobre o patrimônio cultural e conservação de bens culturais móveis, né, conservação e restauração de bens culturais móveis. A gente focou nos bens em papel, porque a área é muito ampla, né, abarca pintura, abarca mapas, escultura, a gente se centrou no papel. E essa base a gente começou em 2016, concluiu em 2018, e estamos em fase de revisão para colocar a base no ar. E o objetivo, então, desse projeto foi justamente também descrever essas práticas textuais da área, visando reconhecer a sua terminologia e como ela se organizava, como essa área se organizava. Essa demanda surgiu porque a Silvana, que é Bojanoski, trabalha no curso de conservação e restauração de bens na Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, e eles tinham a necessidade de criação de um recurso, né, terminológico que pudesse ajudar os profissionais e estudantes da área. A Silvana acabou fazendo um doutorado nessa área, né, eu orientei o trabalho da Silvana e ela propôs um glossário para os estudantes do curso. E a partir daí, nós aumentamos o corpus que a Silvana tinha e fizemos uma base nessa área. Então, criamos os corpora, aumentamos o corpus que a Silvana tinha em português e criamos os corpora nas línguas estrangeiras, em alemão aqui, esse aqui no final não ficou, mas em espanhol, francês, inglês, italiano e russo. Temos a base, então, quase pronta para publicação. Dentro dos objetivos também desse projeto, entra novamente a análise dos textos, tá? Principalmente em português, francês, alemão. Aqui a Sandra trabalhou muito, né, nessa parte, e que dessa análise dos textos é que se criam os objetos de aprendizagem ou até o próprio projeto que depois a Sandra vai comentar, tá? E aqui também, com esse corpus em português, a professora Maria José desenvolveu um pouco essa parte de acessibilidade de textos, né? Então, essa parte de acessibilidade, utilizando o corpus que a gente tinha, a Maria José desenvolveu. E, por fim, por fim não, tem ainda, a partir de todo o corpus anterior, que a gente selecionou os termos, o projeto seguinte, que também está tudo numa mesma base, os termos e as fraseologias da área de conservação e restauração em papel, a gente fez primeiro os termos e uma segunda etapa com UFES, né, tudo colocado na mesma base. Então a ideia era alimentar a base que já tinha os termos, estabelecer os critérios como objetivos específicos de identificação dos equivalentes, novamente continuar a descrição dos textos e complementar todos os objetos de aprendizagem, toda essa questão de compreensão leitora, produção textual, enfim, relacionadas às questões de letramento acadêmico. Agora a Sandra vai falar um pouquinho, então. Obrigada, Cleci. Deixa eu pegar a deixa aqui. Na verdade, esse trabalho com os gêneros acadêmicos foi
é um aprofundamento, né? Não foi nada novo, na verdade, nada muito novo do que já se fazia no Grupo Termisul, né? Então, a abordagem textual e baseada em gêneros, de alguma forma, ela estava presente desde o início, né? Então, quando a gente fala, e nos trabalhos do Termisul isso aparece, né, da perspectiva linguístico-textual, terminologia linguístico-textual, ela tem por base esse trabalho já com os gêneros, né? O que eu fiz quando eu me reaproximei do projeto, né? Eu fui bolsista, fui mestranda orientada pela Graça e saí para o meu doutorado. Quando eu retornei, me reaproximei do projeto, eu procurei investir nesse aspecto mais voltado, então, para o letramento, para o ensino-aprendizagem, digamos assim, tá? Para a formação, então, de tradutores e desse letramento acadêmico, que, na verdade, nada mais é do que uma introdução, né, a essas formas de comunicação, de difusão do conhecimento em meio acadêmico-científico, né? Então, é olhar para as formas como as línguas se manifestam em determinadas situações, em determinados gêneros. Eu retomo, então, esse trabalho de educação continuada, né, que aparece já lá na segunda fase, e aqui eu estou chamando de letramento científico, porque, num primeiro momento, ele foi bem voltado para uma introdução aos estudos de terminologia e a metodologias com corpos, tá? E, num segundo momento, eu proponho, então, investir de maneira mais aprofundada numa formação de leitura, de familiarização com os gêneros propriamente ditos, de produção de textos, sobretudo, porque estamos justamente num contexto de formação de tradutores, né, em línguas diversas. Então, olhar para a prosa desse texto acadêmico, né, ou para as narrativas, como eu chamei ali, né, como é que se constitui, qual é a estilística desses gêneros, como é que se constitui a retórica, a argumentação, etc. Linas de produção de texto. Oi? Perdão? Tá cortando um pouquinho a tua fala, não sei se tem um microfone. Tá. Obrigada, Clê. Retomo da onde? Então, pode continuar ali, acho que... Melhorou? Sim. Tá. Talvez o sinal da internet esteja falho aqui, né? Me sinaliza, tá, Clê, quando cortar. Tá bem. Então, isso vem motivado pelas nossas próprias disciplinas, né? E tem essa perspectiva também da formação em línguas adicionais estrangeiras, tá? Então, esse é um trabalho que parte dessa perspectiva da didática das línguas estrangeiras também. Então, num primeiro momento, como a Cleci já comentou, foram pensados objetos de aprendizagem, são sequências didáticas, né, para serem disponibilizadas no site do Termisul. Quando a gente retoma isso, foram feitas com parcerias, então foram feitos objetos em português, francês, espanhol, russo. Naquele primeiro momento, esses objetos, o componente, digamos, autocorretivo, que faz com que eles possam ser usados de maneira completamente autônoma, não estava bem desenvolvido ainda, né? Então, é por isso que eles foram, de alguma forma, eles foram agora tirados do ar e eles estão sendo completamente revistos, né? Porque a ideia é transformar essas sequências didáticas em ferramentas que possam ser usadas de maneira completamente autônoma pelos usuários, né? Sem a mediação de um docente, tá? Embora eles possam ser aproveitados nas disciplinas, tá? Então,
eles estão sendo revistos, já temos uma base para isso, né, de atividades para isso. A base de consulta lexical vem na esteira desse trabalho, desse projeto, né? Então, num determinado momento, a gente se deu conta que toda a descrição que a gente estava fazendo, essa descrição foi feita em alemão também, ali não está mencionado, porque não chegou a ser produzido um objeto de aprendizagem, tá? Mas a Cristiane Killian, nossa colega e colaboradora, trabalhou muito comigo até um determinado momento, e a gente se deu conta que todo aquele acúmulo de elementos aí, fraseológicos, sobretudo, de elementos descritivos, mas não apenas, porque a gente olhou também para a modalização dos textos, para como é que era representado esse sujeito enunciativo nos gêneros acadêmicos, entre outros elementos de estrutura, né? E isso mereceria ser também oferecido em forma de base de consulta lexical, tá? Então, como fui eu que segui adiante com esse projeto, a base foi construída por enquanto, né? Eu espero que ela se amplie em português e francês, que são as minhas línguas de trabalho. Então, eu já comentei, se a gente olha ali para outra coluna, né? Esse projeto está muito relacionado a um letramento acadêmico interlinguístico, línguas adicionais, eu chamo, porque significa que esse usuário, esse público-alvo, ele, de alguma forma, ele já tem uma proficiência nessas línguas, né, uma relativa proficiência, é voltado, de fato, para a escrita, para a produção de textos, então, são línguas que vão se somando, essas línguas já existem no repertório dessas pessoas, daí o nome, né, a opção por dizer línguas adicionais, em vez de línguas estrangeiras, já não são línguas estrangeiras quando a gente começa a produzir textos, né, escritos nessas línguas. Como pano de fundo também tem um componente que é muito caro para a equipe do Termisul, me parece, desde seu princípio, que é a valorização da diversidade linguística, né? Então, produzimos conhecimento em várias línguas e queremos marcar e valorizar esse aspecto. E, por fim, esse projeto, ele vem num contexto brasileiro em que há muito investimento, isso eu estou falando já de uma década, mais ou menos atrás, neste momento especificamente, investimento nenhum, mas há uma década, mais ou menos, começou a investir muito nacionalmente na internacionalização das nossas universidades, né? Pessoalmente, tenho uma opinião que isso nunca foi muito debatido nacionalmente, nunca se problematizou como, para quem se daria essa internacionalização, né? O que eu sei é que as línguas têm um papel importante, tanto para a internacionalização, quanto para os grupos sociais que queremos favorecer com ela, né? Então, em meio a essa internacionalização, temos também uma preocupação cada vez mais crescente no nosso contexto e na nossa política de inclusão social nas instituições de ensino superior. Então, como equacionar inclusão social e internacionalização. E aqui eu coloco de maneira mais explícita hierarquia das línguas, porque sim, temos línguas de prestígio, outras de menos prestígio e outras invisibilizadas, outras que não aparecem, né? Eu me refiro, então, com a preocupação, como lidamos com essas questões e, ao mesmo tempo, favorecemos, estimulamos que estudantes surdos acessem a universidade brasileira, que estudantes quilombolas venham para a universidade, que estudantes indígenas venham para os nossos cursos de formação superior, que estudantes de classe socioeconômica desfavorecida também possam desenvolver suas carreiras acadêmicas, né? Pensando que normalmente esses grupos
não têm a oportunidade de uma formação em línguas, né, estrangeiras favorecida, ou simplesmente não tem acesso a isso, ou acesso a outras, a tudo que, na verdade, contribui para essas formações linguísticas que extrapolem muito a presença em sala de aula ou a formação institucional. Então, essa é uma das preocupações também. Me parece que um investimento nesse tipo de recurso também busca responder a essa questão, né? Então, investir em formação acadêmica, investir em didática das línguas nesse momento, pensando da maneira mais ampla possível, né? Enquanto não podemos reconhecer outras tantas línguas minoritárias e invisibilizadas no nosso país, esse é um caminho, me parece. Cleci, por favor. A Cleci que está comandando o PowerPoint. Então, aqui eu vou falar rapidamente, então, da base lexical, apelidada de arte-ciente, que é porque o corpus é todo feito de artigos científicos, de periódicos nacionais, né, reconhecidos, né, normalmente tem uma classificação Qualis muito boa, e periódicos de língua francesa, de vários países também reconhecidos pelas instituições. Essa base, ela busca, então, vamos assim, dar pistas, né? Ela é voltada para a expressão escrita, ela busca dar pistas de padrões lexicogramaticais, eu chamei assim, depois, mais adiante, posso explicar por que eu dei esse nome, dessa linguagem que é comum, que perpassa esse gênero acadêmico e não é propriamente temática, tá? Como ela parte dessa perspectiva da formação nas línguas, didático-pedagógica, tem toda uma preocupação em se conjugar diferentes acessos a ela, e diferentes informações que talvez não fossem informações lexicográficas que talvez a gente não veja em obras de lexicografia mais prototípicas, tá? Porque ela está preocupada, de fato, com o uso, né, dessa linguagem e o valor, né, que essas expressões vão ter nos gêneros acadêmicos. O público-alvo, eu já comentei, mas é um público-alvo que sim, então já tem um certo repertório linguístico de gêneros escritos, ele já consegue trabalhar com uma certa autonomia de pesquisa, de consulta, né, em termos de linguística textual, tá? É um público universitário, né, seja de estudantes que estão em intercâmbio, imigrantes que acessaram o ensino superior, entre outros tantos, tá? Que eu comentei. As áreas que foram contempladas por essa base, até o momento também, são as de estudo da linguagem, foi a primeira, aqui foi por mais tempo trabalhada, depois entra economia, engenharia de materiais e conservação de bens materiais, que está vinculada ao último projeto, né, ao projeto anterior ali que a Cleci comentava. Então, a gente utiliza esse corpus também, tá, em português e em francês apenas. Ali, enfim, né, pode passar, Cleci. De que unidade, então, falamos, né, em que ela se difere, né, das combinatórias lexicais especializadas ou das unidades fraseológicas especializadas, tá? Eu tenho usado muito nas produções e junto com colegas também o termo fraseologias de gênero, né? Que é uma expressão tomada da Agnès Tutin, de Grenoble, tá? Do grupo fugiu o nome agora. Science Text, eu acho. A impressão que é isso.
que me parece ser muito esclarecedora do que a gente quer dizer, né? Então, elas são prototípicas de um determinado gênero, mas não são disciplinares, digamos assim. Elas estão menos relacionadas às disciplinas, né? Elas são mais transversais a essas disciplinas. Embora, e daí nossa preferência por separar as áreas, haja preferências em cada área, haja um estilo de cada área, mas não que elas sejam temáticas, tá? Então, a gente está falando, sobretudo, de um léxico que é metacientífico, que vai falar mais sobre esse fazer e esse relatar o que se faz em termos de ciência, em termos acadêmicos. Tá? Ou a gente pode falar também do metadiscurso científico, que normalmente os autores associam ao estilo, às formas, né, em que as línguas vão adquirindo nessa interação entre cientistas. Tá? Então, de fato, está mais relacionado a estudos de retórica e de estilística. Na coluna ao lado, eu elenco uma série de denominações. Essa perspectiva, na verdade, o próprio Termissul, né? Então, quando a gente vê trabalhos mais antigos do Termissul, lá do início, e aí tem exemplos de produções da Cleci, da Ana, que vão retratar melhor isso. Então, quando elas falam de exemplos que são próprios do texto jurídico. Cortou? Cortou, Sandra. Agora eu vejo aqui, aparece para mim um sinal. Vou retomar. Então, quando estudos anteriores do Termissul, né, que não fazia propriamente essa distinção, o que era do gênero e o que era da terminologia da área, né, mas que também contemplava essas expressões, né, então eu mencionei que a Ana Maciel e a Cleci, né, sobretudo, né, trabalharam bastante, né, tem, enfim, várias publicações delas falando sobre isso, e aí eu estava dando um exemplo, quando a gente vai pensar, essa lei entra em vigor na data tal, né, frases normalmente de rotinas retóricas que foram descritas nos primeiros trabalhos lá do Termissul, do texto jurídico ou legislativo, a gente está falando dessas unidades de gênero e não disciplinares ou temáticas, na verdade, tá? Então, aqui, na verdade, só pensar sobre uma denominação, isso já estava presente. A gente vê nessa variedade de nomes que não há ainda um consenso de denominação, longe disso, tá? Então não há nada consagrado ainda. Grupos de estudos de diferentes autores o reconhecimento de que essa especificidade genérica, digamos assim, própria aos gêneros, ela está nas combinatórias, ela está no plano fraseológico, e não propriamente em unidades lexicais isoladas, né, em termos, em palavras, né, soltas. Ela está, de fato, num plano sintagmático, tá? Todos os estudos vêm reconhecendo, tá? Ou no que eu chamo de padrão léxico-gramatical, porque muitas vezes a gente vai ver, sim, preferências que são da ordem do tipo de modalidade de frase, oracional, de construção frástica, etc. Uso de voz passiva, voz ativa, modalização, então vai para além, né, da questão lexical propriamente dita. Então, um rostinho da base eu vou mostrar na sequência, né, quando a gente acessar a plataforma. E aqui, então, eu falo rapidamente sobre essa fase atual do projeto, que a gente está chamando de terminologia social e cultural, e que, me parece, tem uma virada, de fato, de perspectiva, tá? Então, a gente trabalhou até então com o patrimônio cultural material, havia uma metodologia que era aprofundada, era
aperfeiçoada, mas ela se mantinha, e aqui a gente passa a olhar de fato para um campo ainda mais novo, provavelmente, para nós, e que vai necessitar de mudanças maiores em termos teórico e metodológicos. Num primeiro momento, então, a gente agora está bem no início do projeto, um primeiro momento é também elaborar essa base de dados, oferecer uma base de dados mais voltada para uma linguagem, digamos assim, institucional sobre patrimônio cultural e material, né, em português e nas nossas línguas de trabalho. Institucional porque elas têm a ver com a maneira como tanto o meio acadêmico organiza esse conhecimento, quanto as próprios organismos, né, governamentais elaboram e se referem a esses bens culturais. Então, nesse sentido que é uma linguagem mais institucional, e que vai ser feita com base em corpora comparáveis, escritos, né, em textos. De alguma forma, esse trabalho provavelmente sirva para nossa própria aproximação e aproximação desse tipo de conhecimento, que é novo para nós também, tá, neste momento. Então, contamos com colaboradores, mas também estamos sendo introduzidas a ele. Numa segunda etapa, prevista então para mais adiante, como vocês podem ver, a gente vai passar dessa linguagem institucional acadêmica para a linguagem das comunidades de saber, né? Então, o que estou querendo dizer com isso? Então, citei alguns exemplos aí, né? Esses bens que são reconhecidos, né, pelo IFAM, a gente vai ver alguns desses grupos, né? Então, por exemplo, parteiras tradicionais. Aliás, já temos uma tese em andamento sobre os saberes e a linguagem, a terminologia das parteiras tradicionais. Uma série de outros exemplos a gente poderia fornecer em relação a essas comunidades, tá? De saber. Não temos uma decisão ainda tomada a respeito, tá? Porque vai depender de outros elementos. Mas o que eu gostaria aqui de chamar a atenção são o que acontece com a perspectiva de trabalho a partir daí. Quando a gente olha para essa linguagem dessas comunidades que não são propriamente científicas ou reconhecidas pela ciência ou não estão no meio acadêmico, muito provavelmente a gente vai ver uma fusão dessas unidades, tá? Porque os próprios gêneros vão ser alterados, não vai ser o mesmo gênero. Outras formas de se difundir esses saberes provavelmente vão aparecer, orais, muitas vezes, provavelmente nem registro escrito, muitas vezes eles vão ter. Do estabelecimento de uma equivalência funcional, que era o que buscávamos, né, fazer normalmente. Então, a gente partia de uma busca de terminologia ou de fraseologias em português e buscávamos equivalentes nas línguas, né? Isso também se altera, porque a ideia aqui é olhar para como esses conhecimentos se manifestam nos diferentes lugares, a própria linguagem institucional do patrimônio cultural e material, né? Provavelmente a organização disso, a compreensão, embora tenhamos, né, a Unesco seja um grande guarda-chuva e norteie, né, a organização dessa disciplina, há muitas diferenças de compreensão e de organização, de desenvolvimento disso, né, nos diferentes países. E provavelmente, então, no lugar da equivalência funcional, a gente caminhe para a tradução. Como falar desses saberes para outras culturas, né? Desses saberes que são locais, né? De corpora textuais, provavelmente passemos a corpora multimodais, e a pesquisa com corpos vai ser acrescida, então, de pesquisas muito provavelmente de terreno, né? Mais uma etnometodologia. Sandra, a gente vai ter que ir terminando, tá? Já está. Terminando o nosso tempo já. Pode pular ao próximo e pode encerrar. Aqui era só um exemplo. Tá. Então, só para sintetizar aqui um pouquinho, né,
que o Termisul tem desenvolvido nesse tempo todo, pesquisas ancoradas, então, na nossa realidade e nas necessidades geradas a partir desse lugar em que a gente se encontra, se situa. Nosso primeiro lugar é uma universidade pública, né? Então, formadora de tradutores e de professores de língua portuguesa e estrangeiras, o que nos fez, como a gente ressaltou aqui umas 2 vezes, né, a trabalhar numa perspectiva multilingüe desde o início do grupo. E o nosso lugar maior, que é o nosso país, que tem demandas específicas. Então, o Mercosul foi quando a gente começou, e é o que dá nome ao nosso projeto, né, Projeto Terminológico Conisul, foi uma demanda inicial, mas outras demandas, como a preservação do meio ambiente, da memória, o resgate da história e de saberes das diferentes comunidades, e isso tudo, essas demandas nos fez trilhar um caminho, né, que nos fez repensar e adaptar vários aspectos teóricos e metodológicos da terminologia e produzir essas pesquisas que a gente mostrou aqui para vocês, e um conhecimento ou conhecimentos que revelam essa identidade nossa nesse lugar em que estamos, né. E fora isso, a nossa necessidade sempre imprescindível num país que precisa divulgar informação, né, ou dar acesso à informação, ao conhecimento, então esse nosso desejo de sempre divulgar tudo que a gente faz, e por isso a gente tem um site com acesso a nossas publicações e a nossa produção. Então, era isso que a gente queria dizer para vocês, a nossa página. Acho que nós não vamos conseguir mostrar as bases, infelizmente, estava tudo prontinho, mas a gente se passou no tempo aqui de apresentação, e muito obrigada a todos vocês. Estamos disponíveis para perguntas, comentários, sugestões. Muchas gracias, Cleci y Sandra, por también respetar los tiempos para poder dejar justamente el espacio a esta fase de preguntas, ¿no? Queremos que este espacio de la tertulia poco a poco se vaya convirtiendo en un espacio en el que podamos abrir micrófonos y puedan dialogar nuestros invitados con las personas que participen en este espacio. Así que los invito también a quienes quieran abrir el micrófono, levantar la mano, y podemos darles este espacio para conversar directamente con nuestras invitadas. Mientras tanto, mientras alguien se anima de pronto a abrir el micrófono, tenemos una pregunta de Carles TV. Nos dice: una presentación estupenda, muchas gracias, Cleci y Sandra, felicidades a todo vuestro grupo por el trabajo pasado y presente. Una pregunta: ¿podrías explicar, por favor, cuál es la relación que establecéis entre la terminología y los objetos de aprendizaje? ¿Cuál es el rol de la terminología en el diseño y creación de los objetos de aprendizaje? ¿Cuáles son sus transformaciones? ¿Tienen alguna publicación al respecto que se pueda consultar? Sandra, eu começo e depois tu continua. Pode ser, eu acho que a primeira parte tem que ser tu a responder mesmo. Carles, bom dia, que bom que tu está aqui, bom te encontrar nesse espaço. Então, os primeiros objetos de aprendizagem foram, por exemplo, como construir corpos para usar na terminologia. Então, tinha toda uma etapa, uma parte teórica, depois várias etapas de como construir um corpus e utilizar em terminologia, ou de analisar produtos terminográficos construídos a partir de corpos. Então, a gente fazia isso através de vários módulos com vários exercícios, leituras, propostas. Tinha um outro que era sobre como construir glossários, por exemplo, terminográficos. Então, tinha ali todas as etapas também por módulos e como se fazia isso, como utilizar ferramentas para extração, indicação de ferramentas de extração. Então, foram esses os primeiros que a gente fez. Depois, já indo para a direção do que a Sandra fez, nós começamos fazer a conexão entre o que a gente tinha de fraseologia especializada, aquele conhecimento que a gente tinha, com
a análise dessas fraseologias de gênero. Então, a conexão era um pouco por esse objeto fraseologia, numa perspectiva, em alguns projetos da fraseologia especializada, e às vezes incluindo fraseologia de gênero, como é o caso do projeto de combinatórias léxicas especializadas, que tem os dois tipos. Por exemplo, tem conservação do meio ambiente, mas tem também estruturas do tipo, para os fins desta lei, define-se tal coisa. Para efeitos deste decreto, né? Então, essas são mais as do gênero que a Sandra falava. Então, tem uma base de dados que a gente trabalha com as duas coisas. E aí, depois, fomos mais para esse projeto que a Sandra fez. Temos trabalhos publicados, né, sobre esse material, e aí a Sandra pode complementar um pouquinho mais o que eu falei. Então, os objetos de aprendizagem, então, mais voltados para essa, de que nossos próprios alunos, eles vão se deparar com esses textos na universidade, quando eles entram aqui. Não são gêneros que são, quando eles começam a ter a necessidade de traduzir, de verter, muitas vezes eles ainda não conhecem propriamente, não estão familiarizados, né? Então, parte disso. E a ideia aí de se voltar para essa linguagem do gênero, ela está diretamente associada normalmente a movimentos retóricos desses gêneros. Então, por exemplo, a gente vai observar, no caso de resumo, né? Nosso primeiro trabalho mais ali, exploratório e experimental, foi só com resumos, né? Em português, espanhol, alemão e francês. Né? Como é que eles se constroem? Que estrutura é essa dos resumos? Como é que são apresentados os objetivos? Tem expressões, formas de dizer que são mais prototípicas nas línguas? Como é que se apresenta a metodologia? Se apresenta ou não conclusões, considerações finais nos resumos, etc. Então, os OAS foram pensados dessa forma. Num primeiro momento, se eu bem entendi a pergunta, eles eram, digamos assim, uma cópia quase do que um professor faria em sala de aula, né? A gente oferecia, os exerceria até, de alguma forma, a gente pode dizer que eles estavam mais voltados para professores, né? Como ideias de atividades para professores, porque não havia autocorreção, né? Havia um contato, né, para nós, mas não havia autocorreção, eles eram dependentes de uma mediação, e é isso que está sendo revisto. Agora, os próximos, eles vão poder ser feitos completamente de maneira online, né, gratuita sempre, pelos usuários, sem a necessidade de mediação, o que está sendo um grande desafio, diga-se de passagem. E, Carles, eu acho que a conexão com a terminologia é aquilo que a Sandra falou, né? Desde o início do Termisul, a gente tem uma perspectiva textual, né? Linguístico-textual. E esse tipo de expressões, de fraseologia, enfim, elas estão presentes nos textos, e a gente foi identificando, então, acho que esse trabalho dos OAS revela também esse percurso que a gente foi construindo nesse fazer de tantos anos com a terminologia, né, desses produtos, das nossas reflexões, né, acho que os textos da Graça, enfim, refletem bastante isso, né, então acho que um pouco isso vai na esteira do que foi a nossa história, a nossa construção teórico-metodológica, né, então tem essa relação, assim. E talvez um pouco pensar, né, Cleci, que é o que amarra, em que meio, né, textual discursivo aparecem essas formas, esses termos. Isso. Essa linguagem especializada, né? Então, falar dessa perspectiva dos gêneros um pouco mostra isso, né? Que comunicação é essa, em que meio, né, discursivo, em que essas formas de dizer vão aparecer.
essa associação, me parece. Muchas gracias, un gran saludo, un gran abrazo, Clessie, un gusto escucharos y ver exponer vuestros trabajos. Obrigada, Carlos. Gracias. Obrigada. Gracias, Carles. Tenemos ahora, bueno, una pregunta que había escrito John Jairo. Vamos a darle primero el uso de la palabra a Sandra Carmona, que levantó la mano y que la podemos ver ahí, Clessie y Sandra, que va a hacerles la pregunta directamente. Así vamos un poco interactuando ya en vivo. Boa tarde. Está me ouvindo, sim? Tá. Então, minha pergunta está dirigida assim, para saber se existe uma metodologia para essa pesquisa terminológica, né? Porque muitas informações, muitos textos, como vocês já falaram, mas no contexto digital, né? Que agora as páginas web, né? Substituíram muitas vezes os livros, assim, não? Nesse contexto, existe uma metodologia para pesquisa terminológica especializada? Eu acho que, em primeiro lugar, Sandra, obrigado pela pergunta, obrigado por estar aqui. Eu acho que tem o que a gente pensa mais também, claro, a gente tem toda a pesquisa com corpos, né? Quando tu trabalha com corpos, tu já tem que ficar pensando assim, bom, que ferramenta eu vou usar para fazer a extração dos meus termos, ou das minhas unidades fraseológicas, né? Então, por exemplo, a gente usa, às vezes, um conjunto de ferramentas, né? Por exemplo, usa o Sketch Engine, subindo corpos no Sketch Engine e fazendo extração, nem que seja apenas para o português, mas depois a gente usa também para procurar contextos, enfim, equivalentes de língua estrangeira, a gente usa o Anticonc, que é muito fácil, e aliás, ele está todo modernizado, a gente vai ter que estudar todo ele de novo, porque ele foi super atualizado, e a gente tem, então a gente usa combinações para a parte de extração, lembrando sempre que depois a parte de extração de com ferramentas é uma, e depois tem toda uma análise que a gente faz de caráter mais, assim, temático-pragmático, né, para dizer que aquilo é um termo, uma fraseologia da área. Então, a gente faz uma lista de extração prévia com essas ferramentas, online ou físicas, né, como é o caso do Anticonc, que tu pode baixar no computador, e depois a gente faz toda uma seleção e uma discussão, inclusive, por isso que a gente tem os nossos assessores das áreas também, por exemplo, a Silvana Bojanowski, que é conservadora e restauradora, que é professora na área, né, filtrou, discutiu com a gente todos os termos. E uma coisa que entra nessa seleção dos termos é quem é o nosso usuário, qual é a função dessa base, ou seja, as perguntas primeiras de quando a gente faz qualquer trabalho terminológico, terminográfico ou lexicográfico, né? Para quem e para quê? Então, por exemplo, era interessante nas nossas discussões que a Silvana dizia, não, mas isso a gente não usa como especialistas, mas aí a gente perguntava, mas eu, como tradutora, sei dizer isso em espanhol? Se eu tiver que fazer um texto em espanhol? Não, se eu não sei, tem que estar. Em francês, o nosso aluno vai saber como dizer isso? Não, então, tem que estar, né? Então, tem essa questão, assim, do usuário e da função do produto que tu está fazendo. Então, isso por um lado, da extração, que a gente tem as ferramentas, enfim, os critérios. Depois, tem outra coisa que a gente tem que pensar quando coloca uma base no ar, né? Se tiver uns minutinhos, eu mostro pelo menos uma delas depois. Como é que tu vai construir essa base e que cara ela vai ter para o teu usuário, né? Então, aí, novamente, qual é a função dessa base, qual é o objetivo dela, né? Quem é o usuário. E aí, tu tem que pensar nos campos, e o bom é que com a internet, tu pode fazer as linkagens, né? Tu pode remeter um termo sinônimo para outro, do português para o espanhol, do espanhol para o francês, enfim, tu pode fazer essas conexões, né? Então, por exemplo, um desafio novo agora vai ser, para o projeto novo, como
nós vamos apresentar esses termos do patrimônio cultural e material. A gente não tem a resposta ainda, a gente está começando a pensar como é que vai ser essa base, com essa mudança que a gente está propondo, e talvez com textos multimodais, né? Ou seja, vamos ter vídeo? Não vamos ter vídeo? Lá na base, para as pessoas poderem escutar uma parteira contando como é que é o parto, como é que vai ser? A gente não sabe ainda. Então, acho que cada projeto é um desafio, né? E isso que é o bacana da pesquisa, né? Essa evolução que a gente vai podendo pensar, repensar, às vezes volta para trás, dá uns passinhos para frente, né? Então, acho que é isso, assim, que essa disponibilização na internet dos materiais também nos faz pensar, né? Como é que é a acessibilidade disso, como é que facilita as consultas, enfim. E isso requer um trabalho todo de pensar, como diz a Ana Maciel, o reverso, né? Como é que é essa base por trás? Aquilo que o usuário não vê, mas que depois ele vai ter que ver de um jeito bem bacana e fácil de acessar. Não sei se te respondi, Sandra. Sim, sim, muito obrigada. De nada. Muchas gracias, Sandra. ¿Tenemos alguna otra pregunta en vivo que alguien se anime a hacer a nuestras colegas? Si no, continuaría con algunas preguntas y comentarios que tenemos en el chat. Pueden levantar la mano quienes deseen hacer alguna intervención en vivo, por favor. Tengo una pregunta, mientras tanto, Clesí y Sandra, de John Jairo. Nos dice: felicitaciones a Clesí, Sandra y a todo el grupo Termisul por su amplia trayectoria y producción. Mi pregunta es: ¿están digitalizados o se piensa digitalizar los diccionarios de la primera etapa, los diccionarios de derecho ambiental? Gracias. Después tenemos a María Grasa, que la estamos viendo ya en pantalla. Qué lindo verte, María Grasa. En un minuto te damos el uso de la palabra. John, assim, obrigada pela pergunta, John. A gente, com um dos glossários, aquele de glossário multilingüe, aquele que era o verde, que é todo multilingüe, a gente tinha até iniciado uma conversa com o pessoal da França para fazer a conversão. O problema, e aí está empacado isso, não foi adiante. O problema com os outros são os contratos com as editoras. Porque todos os outros três, o de direito ambiental, gestão ambiental, direito ambiental, primeira e segunda edição, eles têm contrato com a editora. E aí tu teria que fazer toda uma negociação com a editora, tem alguns que ainda são vendidos, né? A gente recebe algum mísero recurso, direito autoral, né, porque é dividido entre todas. Então, a gente teria que fazer toda uma negociação com as editoras, para retirar das editoras, nem sei se isso é possível, ou como é que seria essa conversa, porque é uma conversa que tem que ser feita em nível até legal, né, porque é um contrato firmado entre os autores e a editora. Então, por isso que a gente fica um pouco amarrado, assim, com esses que tem os contratos com a editora. Mas é uma coisa que a gente até gostaria que tivesse disponível online, né? Quem sabe mais adiante a gente consiga fazer. E o reverso também a gente às vezes pensa que é uma coisa que a gente tem que sentar para se organizar. Que essas bases, por exemplo, essa de fraseologia do direito ambiental, que a gente pudesse fazer ela bilíngue, português, espanhol, português, inglês, impresso daí, ou, sei lá, num PDF que tu pudesse baixar. Isso a gente tem em mente também. Então, o que está online, fazer, talvez não em papel, porque já é mais complicado, mas talvez fazer separadinhos em PDFs que as pessoas pudessem baixar do próprio site do projeto. Isso a gente tem assim, como em vistas de fazer, né? Muchas gracias, Clesí. De nada. Y tenemos a María Grasa, que nos pidió también ingresar. No sé si tenemos el micrófono activado de María Grasa. Vamos a activarlo un minutito. Está el micrófono apagado, María Grasa. Pensei que Ahí já... está. Ya está. Tá bom. Perfecto.
Bom, aqui ainda bom dia, o início da tarde, né? Eu quero dizer da minha alegria, né? E também da minha emoção de ver esse grupo Termisul, né? Já com essa história de 31 anos. E, acima de tudo, eu quero, assim, bom, eu tinha escrito, mas não sei, não consegui mandar. Primeiro, dizer que é um prazer também ver todos esses colegas de longe, né? Pelo menos essa internet nos permite isso. E voltando ao Grupo Termisul, eu acho que, bom, eu tenho assim um orgulho dessas meninas, né, que pela trajetória que elas fizeram, pelo avanço de todo esse conhecimento que eu não acompanho, né, quer dizer, eu acompanho de longe, mas eu não sou nada tecnológica, então eu tenho um problema com isso. Então, encerrada a fase tecnológica, elas fizeram toda essa continuidade, mas sem deixar de levar aqueles princípios que nós instituímos, a gente pode dizer, né? Sempre numa parceria muito grande. Se eu tenho alguma coisa a saudar, eu acho que é a grande parceria que existe no Grupo Termisul. Isso é muito importante, e assim, na vida acadêmica, vendo cada um seguir o seu próprio caminho, quer dizer, sem perder a sua identidade, mas sempre junto num bem comum, né? Eu só lembro que, assim, um pouco afetivamente, mas lembrar que quando surgiu o Termisul, isso eu acho que também é importante a gente lembrar, por que ele tem esse nome também? A Sul é decorrente de uma situação que estava no início, estava para ser formalizado, enfim, o Mercosul, né? O Mercosul estava para ser finalizado, e, enfim, formalizado, que era essa união, assim como a União Europeia, dos países da América Latina e tal, aqui do Sul, e como a gente... E um dia, eu fui chamada à reitoria da universidade com um pedido. Professora, disseram que a senhora entende de dicionários, a senhora podia fazer um dicionário de economia em português e espanhol para o Termisul até o próximo ano? Eu conto isso porque isso, assim, é a ideia que as pessoas têm do que a gente faz, e de quem faz dicionários, e de quem trabalha com as letras, trabalha como se isso fosse um óbvio, fosse uma coisa óbvia. Eu me lembro de me dizerem assim, não há um bom dicionário de português e espanhol para o Mercosul na área de economia, que vai ser muito necessário. Bom, eu me lembro... Por que eu fui chamada? Porque eu tenho uma história dentro da lexicografia, que eu sempre estudei lexicografia, ou seja, eu sempre estudei dicionários, e desde o meu mestrado, e então alguém disse, não, mas tem uma professora lá que tem de dicionários, como se entender de dicionários, que não era fazer um dicionário, tivesse, e um dicionário de língua geral, não essa relação direta com a terminologia. E, na verdade, assim, eu sou leiga em terminologia, porque não existia esse estudo naquela época, não existia, isso aí é muito pouco que se ouvia falar, assim, mas, enfim, aí, eu não quero falar de mim, mas a ideia de, olha, eu acho que vale a pena a gente entrar por esse caminho, isso é importante, e vamos tentar fazer um dicionário, mas com um compromisso que não fosse de economia, sim com aquilo que a gente determinasse. E, a partir daí, o Termisul se formou e tomou todo esse caminho, esse rumo que a gente pode ver hoje, e eu acho de uma importância enorme esse impacto na vida acadêmica, na formação dos tradutores, com a terminologia. Isso eu saúdo muito como alguma coisa que se fez, e que é de uma importância enorme. Só um pouquinho. Bom, enfim, para terminar, eu acho que vale a pena continuar, e a gente sempre tem também o apoio da Riterm, de toda essa... E assim como o Termisul mantém uma relação de amizade, também todo o grupo da Riterm está junto. E aí a gente pode só contar isso que eu ia falar da Cleci, essa perspectiva
linguístico-textual, muito mais que nós chamamos de longa data de terminologia linguístico-textual, tem essa relação forte com o texto, exatamente porque, no caso, como eu estive lá, né? Pela vida, eu era mais velha, eu tinha um doutorado, eu podia, enfim, orientar em alguma coisa que eu não tinha conhecimento, se eu deixava bem claro, assim, mas vamos trabalhar juntos, só como todas elas são ótimas, né? Assim, a gente começou, a Cleci, a Sandra, a Patrícia, a Maria José, todo mundo procurando coisas, né? Quer dizer, encontrando problemas e procurando soluções. Né? A Cleci quase me matou no início com essa fraseologia, e que ela queria, porque queria explicar desde muitos anos atrás o que era uma fraseologia. Né? E eu não sei, eu sempre trabalhei com léxico, com texto, sim, mas não com estruturas fraseológicas. Né? E eu me lembro que ela saiu uma hora e eu saí da nossa sala do Termisul, que eu tinha que ir até a secretaria, voltei e eu digo, não, mas isso tem a ver com texto e com discurso, porque ninguém sai pelo corredor a dizer, para fins dessa lei, revoguem-se as disposições em contrário, né? Que são as fraseologias típicas do direito, enfim, das leis. Né? E, a partir daí, nós fizemos essa relação e que eu acho que deu todo esse resultado, que elas avançaram agora muito. Se eu estou fazendo elogios, não poderia ser diferente. Vocês me desculpem, mas não poderia ser diferente. Eu faço isso a elas. Né? Eu acho que uma coisa é a gente trazer uma semente, agora, se ela não for bem regada, não, a flor não vai nascer. E ela está aí. Tá? Muito obrigada, assim, parabéns a todos vocês também. Um grande abraço a todos os queridos terminólogos. Era isso. Muchas gracias, María Grasa. No sé si Cleci y Sandra quieren mencionar algo. Yo solamente tendría que decir, María Grasa, que te debes sentir muy orgullosa de ver todo el recorrido que viene realizando Termisul. Hemos tenido un recuento desde un inicio hasta ahora, cómo ha ido evolucionando. Y creo que mucho depende de cómo se inicia un grupo, ¿no? De qué es lo que uno impregna en ese grupo para continuar. Y creo que lo has logrado. Todo el equipo hoy continúa, lo ha continuado Cleci y Sandra, y estoy segura que vendrán más generaciones dedicadas a la terminología, a la terminografía, producto de ese trabajo cohesionado, de ese trabajo en alianza, en colaboración que vienen realizando. Cleci y Sandra, no sé si quieran mencionar algo, solamente comentarles varios saludos que les dan. Patricia Quitoni, muchas gracias, colegas, por la excelente presentación. Francine Silveira, excelente presentación, muchas gracias. Renato Rodríguez, felicitaciones Cleci y Sandra, proyectos maravillosos. Ana María Tangarife, gracias Cleci y Sandra, excelentes proyectos y muy valiosos recursos y herramientas. Rosa Luna, qué duda cabe que Termisul se ha convertido en un excelente referente terminológico en América Latina, repliquemos las buenas prácticas. Marcio Santiago, felicitaciones Cleci y Sandra y a todos los que hacen este grupo importantísimo para la terminología de Brasil. John Jairo, saludos especiales para María Grasa, un placer verte y escucharte. Las dejo entonces, Cleci y Sandra, para de repente hacer un cierre, para ya cerrar esta linda tertulia, que además se inició gracias a una iniciativa de Rosa Luna, tengo que decirlo porque no fue idea inicial nuestra. Rosa nos propuso hacer estas tertulias, nosotros la cogimos con mucho agrado y lo incorporamos en esta gestión nuestra y creo que está dando ese resultado, ¿no? De unirnos, de cohesionarnos también como red, de seguir haciendo crecer esta red a futuro. Así que, Cleci y Sandra, las dejo para poder hacer un cierre. Eu queria agradecer de novo a vocês, a oportunidade, a possibilidade de contar, né, essa trajetória, agradecer a Graça, porque eu aqui fiquei me emocionando, né, de lembrar de tudo isso, e eu acho que sim, tenho certeza, que a gente consegue chegar a esses resultados e a manter o grupo
porque ele iniciou assim e a gente conseguiu, né, manter esses laços de trabalho, de cooperação. A gente sempre diz que a gente é a família Termisul, né? Então, eu acho que sim, eu acho que isso faz a diferença quando a gente tem uma equipe e que está junto não só pela pesquisa, mas está junto por coisas que tem a ver com o coletivo, com avançar na pesquisa, com avançar no conhecimento, mas tem a ver também com laços afetivos, né? Então, a gente para além de colegas, nós somos amigas, né? Então, acho que isso faz muita diferença e é um dos grupos mais antigos do Instituto de Letras que se mantém como grupo, né? A gente não baixa de média de 15 pessoas, né? Às vezes a gente é mais. Então, tem 7 professoras e uma média de 7, 8 estudantes, com bolsa, e fora os do mestrado e doutorado, e fora aqueles que se formam e não querem sair, querem continuar como colaboradores. Então, a gente sempre é uma equipe grande, assim, no mínimo 15 pessoas, né, a cada projeto, enfim. Então, isso também é um orgulho para a gente, né, e isso se reflete porque a gente temos não só teses e dissertações, como a própria Maria Isabel, que estava aqui, que fez uma tese na área dela, né, da Polícia Civil, né, uma pessoa que trabalha completamente fora do âmbito acadêmico, enfim, mas a gente tem até os alunos de graduação fazendo trabalhos de terminologia, enfim, e que querem continuar trabalhando conosco, enfim. Então, isso para a gente é um orgulho, né, e agradeço também todas as saudações aqui, e a Rosa Luna, né, então, que propôs a ideia da tertúlia e que fez um super elogio ali para nós, né, então, o que aumenta a nossa responsabilidade, né, Rosa Luna, dizer que a gente é a referência na América Latina, então a gente tem esse compromisso e essa responsabilidade. Então, obrigada a todos, convido vocês a entrar na página, a gente não conseguiu mostrar as bases ali, mas tem uma base bem terminada ali, aquela das combinatórias léxicas dos textos legislativos ambientais, do direito ambiental, e tem toda a nossa produção ali, a gente precisa ainda atualizar algumas coisas, mas vocês podem acessar ali os nossos materiais, podem baixar gratuitamente os nossos textos, tem a história do grupo, tem os mapas conceituais que a gente fez no início do projeto, enfim, vários materiais que vocês podem acessar e utilizar. Então, a gente convida vocês a entrar na nossa página. Muito obrigada. Vou falar bem rapidinho. Oi? Eu vou só pedir, Sandra, licença, porque quando eu mencionei vocês, na verdade, eu não dei sequência, mas eu não esqueci de ninguém em especial, quer dizer, a Patrícia, que se agregou a nós, e, sobretudo, assim, prestar a maior homenagem à Ana Maria Becker Maciel. Né? O Termisul não seria o que é sem a Ana Maria Becker Maciel, que era assim, uma pessoa que cuidou de absolutamente tudo e introduziu todo o trabalho de informática, né? Está agora com 90 anos e continua apoiando e ajudando o Termisul no trabalho de informática. Esse registro eu não podia deixar e não queria deixar de fazer. Tá? E um grande abraço a todos, de novo, Jair e todo mundo. Beijo. Tá bom, Sandra, obrigada. Obrigada, Graça, obrigada, Mariane, John, Rosa Luna, pela acolhida, obrigada por todos os comentários, pelas questões, pelas colegas que aqui puderam, né, nos assistir. Eu queria só complementar, né, assino embaixo tudo que foi dito pela Cleci, e dizer que eu acho que a força, para mim, sempre a força do projeto e a riqueza esteve justamente nas diferenças, né, a gente lida muito bem com elas, a gente transforma elas em ganhos, em produção, né? Porque temos perspectivas, bom, a começar pelas línguas, que já trazem perspectivas diferentes, mas as próprias formações
dos componentes do grupo são muito diferentes, sempre se respeitando justamente as autonomias e as liberdades de proposta, né? Um grupo que acolhe e incentiva, né, a aprofundar aquilo que cada um sente a necessidade de desenvolver, né? Me parece que é isso. E não posso deixar aqui de fazer uma publicidade. A Cleci falou do nosso site, mas em breve sairá um manual de terminografia, que deve ser publicado em breve, né, Cleci? Está em fase aí tá? Então, isso também que foi feito a muitas mãos, né? Toda a equipe, com os nossos bolsistas, com orientandos, ele retrata, né, essa experiência do projeto, né, como equipe. Acho que era isso. Muito obrigada. Muchas gracias, Sandra, Cleci, María Gracia y a todas las personas que nos han acompañado hasta el final. Solamente mencionarles, ya para cerrar, que tenemos el formulario de inscripción y actualización de datos por si no lo han llenado o por si no son miembros de RITERM, y el correo que es secretaría@riterm.org si es que desean presentar, así como lo ha hecho Termisul hoy, para que los programemos en una tertulia próxima. Muchas gracias nuevamente a todos, les agradecemos por este espacio y esperamos que sigan acompañándonos en la tercera tertulia. Esperamos lanzarla para el mes de noviembre. Ya les contaremos a qué invitado tendremos para noviembre. Muchas gracias, Cleci y Sandra, nuevamente por la presentación y por este recuento histórico de Termisul. Y vemos que siguen activos y siguen además brindándonos productos para todos los terminólogos y terminólogas y hacen un trabajo muy importante. Felicitaciones por eso. Muchas gracias. No sé si quieren